Salmo 120, quero ler com você o título deste salmo, Cântico de... O que está escrito na sua Bíblia? Lá em cima, no título do Salmo 120, Cântico de peregrinação, ou cântico de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico de subida. Esses são os nomes, é o título destes salmos, que vai desde o 120 até o 134. Olha o título do 121, Cântico de peregrinação. O título do 122, Cântico de peregrinação, ou Cântico dos degraus. Eu quero falar sobre o propósito de Deus em nos levar ao crescimento espiritual, e quero tomar estes salmos como base. E quero falar de uma forma mais específica sobre crescimento no nosso relacionamento com Deus em oração. Crescimento em oração, como se estivéssemos juntos na caminhada da leitura destes salmos, subindo os degraus da oração. Diga comigo, subindo os degraus da oração. Estes cânticos, esses salmos, que são 15 salmos, do 120 até o 134, todos eles, totalizando 15 salmos na Bíblia, são chamados cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação, porque eram cantados pelos peregrinos judeus, quando iam a Jerusalém para celebrar a Deus. Todo judeu deveria peregrinar 3 vezes ao ano, da sua cidade, do seu local de convívio, para Jerusalém, para celebrar as festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano eles tinham que subir a Jerusalém. Por que subir? Porque Jerusalém está situada no alto de uma região montanhosa, e de qualquer lugar em Israel, ou de qualquer lugar do mundo, de onde se vá para Jerusalém, é necessário subir. Quem vem do norte, da Galileia, para ir a Jerusalém, tem que subir a Jerusalém. Quem vem do sul, da região do Negueb ou do Mar Vermelho, tem que subir para chegar em Jerusalém. Quem vem do leste, região do Mar Morto, ou de En-Gedi, região do Mar Morto é o local em que a superfície da terra está no ponto mais baixo do planeta, 411 metros abaixo do nível do mar. Para chegar em Jerusalém é uma intensa subida. Quem vem de Tel Aviv, da região do mar Mediterrâneo até Jerusalém, é uma subida para Jerusalém. Alguém pode dizer assim: pastor, e se eu for de avião para Jerusalém? Não tem aeroporto em Jerusalém, é em Tel Aviv, você vai ter que subir para chegar em Jerusalém também. Então, de todos os lugares é uma subida para Jerusalém. O Evangelho de Lucas fala claramente que Jesus, quando reconheceu que chegou o tempo de cumprir o seu propósito e ser sacrificado por amor de nós em Jerusalém, então ele dirigiu o seu ministério em direção a Jerusalém, e a Bíblia diz então que a partir daquele momento, Jesus estava subindo para Jerusalém. E muitas coisas que Jesus fez dali em diante, foi subindo para Jerusalém, subindo para o lugar onde ele cumpriria o seu propósito, onde ele morreria na cruz, onde Jesus seria e foi sepultado e ressurreto ao 3º dia. Jerusalém, onde ele derramou o seu Espírito sobre todos os discípulos no dia de Pentecostes, e de onde ele enviou os apóstolos para pregar o Evangelho em toda a face da terra. Então, Jerusalém representa cumprimento do propósito. Quantos aqui sabem que Deus tem um propósito perfeito e glorioso na sua vida? Deus tem uma missão para você. Quem reconhece isso, diga: eu tenho uma missão dada por Deus para cumprir nesta terra. Então, subir a Jerusalém representa figuradamente cumprir o propósito de Deus determinado para a nossa vida.
E Jerusalém propositadamente está num lugar alto, e para chegar lá é uma subida, e eu entendo que Deus fez assim para nos indicar a vontade dEle, para nos mostrar o propósito dEle, que é o nosso crescimento espiritual. O propósito de Deus não é a nossa queda, o nosso declínio espiritual. O propósito de Deus é a nossa subida espiritual. É o nosso elevo. A cada dia nos elevar na fé, no conhecimento, no amor, na oração. Eu me lembro, antigamente eu ouvia falar muito essa expressão, para o nosso elevo espiritual. Quem é dessa época e ouvia muito essa frase? É bonito, é gostoso, para o nosso crescimento. Deus quer nos elevar. Hoje cedo eu até falei, já pensou se o nosso trilho do crescimento chamasse trilho do elevo, Leonardo? Hoje não combina muito mais, mas Deus deseja o nosso crescimento. Deus deseja que a cada dia eu e você subamos um degrau na nossa fé e no nosso relacionamento com Ele, e uma das áreas onde nós precisamos subir, degrau por degrau, é na vida de oração. Esses cânticos eram cantados pelos peregrinos judeus, subindo para Jerusalém, e eu e você somos peregrinos e forasteiros nesta terra, chamados por Deus para crescer espiritualmente a cada dia. Quantos querem crescer e acompanhar comigo uma caminhada nesses cânticos dos degraus, nesses cânticos de peregrinação, para que a sua vida de oração cresça? Amém? E eu quero usar em cada degrau, em cada nível de oração que eu quero falar aqui com você, eu quero usar 3 salmos, e eu não vou me aprofundar, não vamos ter tempo, nós temos 15 minutos aproximadamente, não vamos ter tempo de nos aprofundar nisso. Prometi no culto das 5 que eu não vou atrasar o culto, porque hoje de manhã o culto foi para prorrogação e foi para os pênaltis. Aí à tarde eu falei, irmãos, eu não quero levar o culto para a prorrogação. E aí o culto das 5 não foi para a prorrogação, mas foi para os acréscimos. Não chegou a prorrogação, mas chegou nos acréscimos. Então hoje eu não quero, agora à noite eu não quero levar o culto para os acréscimos, nem para a prorrogação. Então eu prometi que vou dar um estudo mais detalhado sobre isso em algumas semanas, daqui algumas, não nessa terça que nós temos 12 horas de oração, mas nos próximos Tadel eu quero ministrar sobre isso mais profundamente. Mas vamos entender algumas coisas que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Com base no Salmo 120, 121 e 122, eu encontro aqui o crente peregrino como um descobridor dos benefícios da oração na sua vida. Diga comigo, o descobridor. Fale para quem está do teu lado, o descobridor. Nesses salmos eu enxergo o crente descobrindo o poder de Deus na oração, descobrindo os princípios do reino de Deus, descobrindo o quanto é bom orar e ser respondido por Deus. É o crente que se converte, começa a vir à igreja, ouvir a palavra e descobrir os princípios. Uma das coisas que fica muito definida nesses 3 salmos, 120, 121, 122, é um princípio do reino de Deus, e esta sequência se repete nos próximos 3 e depois nos outros 3, e é interessante. O Salmo 120 fala de aflição, o 121 fala de livramento, o 122 fala de alegria. E aqui o crente descobridor começa a entender um princípio do reino dos céus: aflição, depois vem o livramento do Senhor, depois vai vir a alegria pela vitória recebida no Senhor. Aflição, angústia, luta, dor, mas depois vem a resposta, o livramento do Senhor, o socorro do Senhor vem em seguida, e depois vem a celebração, a alegria pela vitória alcançada na presença de Jesus. Diga comigo, angústia, livramento,
celebração. Diga comigo, primeiro vem a angústia, mas depois Deus dá o livramento, e eu vou celebrar a vitória com alegria na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O crente descobridor dos princípios de oração e dos benefícios de ter um relacionamento com Deus em oração, fica muito claro nesses 3 primeiros salmos, nesses 3 primeiros cânticos de peregrinação. 120, versículo 1, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. O crente começa a orar por causa da sua angústia. Ele começa a orar na hora da dor, na hora da aflição. O que não pode é a nossa vida de oração continuar assim para o resto da vida. Só ora na hora da necessidade. O crente que só ora quando tem um problema sério. Só ora na hora da angústia, não. Mas no começo é assim, o crente na hora da angústia clama pelo Senhor, e o Senhor lhe responde. Aí ele descobre, Salmo 121, versículo 1, levanto os meus olhos para os montes, e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele pergunta, e ele descobre, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem já descobriu isso na sua vida, diga glória a Deus. Aí o crente descobridor, ele encontra a alegria. Salmo 122, ele descobre prazer em Deus, ele descobre a alegria de orar e ser respondido pelo Senhor. Salmo 122, verso 1, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Esse é o crente descobridor. Depois, com base no Salmo 123, 124 e 125, eu encontro aqui características daquele que é praticante da oração. Ele descobriu os princípios e os benefícios e o prazer em ter um relacionamento com Deus em oração, então ele se torna um praticante da oração. Não é aquele que ora esporadicamente, não é mais aquele que só ora quando passa pela angústia ou tribulação, não, ele se torna praticante da oração. Ele se torna alguém que ora e que é um praticante, não só um ouvinte, não só uma pessoa que ora de vez em quando. Ele agora é aquele que entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto com o seu pai, e o pai que está em secreto o ouve e o espera para aquele compromisso sério e diário de oração. Ele é um praticante. Salmo 123, versículo 1 diz assim, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Veja que agora no Salmo 123, o crente praticante, ele não diz assim, levanto os meus olhos para os montes. Ele diz, eu levanto os meus olhos para ti, Senhor. Ele já está falando com Deus. Ele está orando. Versículo 2, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Agora ele olha atentamente para o Senhor. É o crente praticante, é aquele que espera no Senhor, é aquele que olha para o Senhor, é aquele que fala com o Senhor, é aquele que está orando. Ele é praticante, ele reconhece no 124, versículo 1, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Mas ele é praticante. Salmo 124, verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles.
ele pratica a oração, ele bendiz ao Senhor em oração. 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ele é praticante, ele confia no Senhor, ele não se abala, ele permanece firme, praticando a palavra de Deus e buscando a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, com base no Salmo 126, 127 e 128, os próximos 3 cânticos de peregrinação, eu encontro o crente perseverante na oração. A Bíblia diz, em Romanos no capítulo 12, versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Fale para quem está do teu lado, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, mas persevere na oração. Perseverança. Crente perseverante é aquele que não desiste, é aquele que não desanima, é aquele que não para na hora da luta. Ele já descobriu os benefícios, ele já se tornou praticante, ele já experimentou caminhar com Deus em oração, mas agora não importa se é um deserto, não importa se é uma dificuldade, ele persevera. O Salmo 126 fala de dificuldade e restauração. Veja o Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Veja o crente perseverante, o leito dos rios no deserto está seco, mas ele está lá, Senhor, restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Senhor, está difícil, Senhor, a luta está grande, mas eu vou perseverar, porque assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto, quando a chuva cai lá nas montanhas, esses ribeiros que estão secos no deserto, eles receberão aquela enxurrada, que vai descer pelas encostas, e esses leitos serão cheios. Assim também, Senhor, restaura a nossa sorte, assim também, Senhor, restaure a nossa alegria, assim também, Senhor, enche os nossos corações com a tua presença. É o crente que persevera até na hora da dificuldade. Final do Salmo 126 diz assim, o versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Aleluia. É o crente que persevera, ele pode estar chorando, pode ser regado com lágrimas, mas ele não para de lançar a preciosa semente, ele não desanima, ele é perseverante, ele conhece a vontade de Deus e ele persevera. Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ele conhece o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, e ele persevera. 128, versículo 1, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Ele persevera, ele teme ao Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. O crente perseverante é aquele que sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida. Ele sabe que ele é filho de Deus, ele sabe que por fim, mesmo passando por tribulações, ele vencerá. Ele sabe que ele é abençoado, ele sabe que sua família é abençoada, sua mulher é abençoada, seus filhos são abençoados. Ele sabe que ele é próspero, ele sabe que a sua cidade prosperará, que a sua família será abençoada, e ele persevera nas promessas de Deus. Ele não dá ouvidos para as mentiras do diabo, dizendo: sua família vai ser destruída, seus filhos vão se perder, seu casamento vai acabar. Ele se firma nas promessas de Deus, ele ora a palavra, ele crê que a bênção de Deus está na vida dele, e ele recebe a vitória e a plenitude da bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode aplaudir e dar um glória a Deus. Aleluia. Quarto nível de oração, com base no Salmo 129, 130 e 131. Eu encontro aqui o crente guerreiro, um intercessor, um guerreiro de oração, aquele que combate em oração as potestades do mal, as investidas do inferno. É aquele que tem autoridade na oração para liberar uma palavra de comando e dizer: retroceda, Satanás, tire as mãos da minha célula, tire as mãos dos meus filhos, retroceda, Satanás, tire as mãos da minha vida financeira. É aquele que se coloca como um guerreiro de oração, é aquele que combate o bom combate da oração, é aquele que toma para si a causa do reino de Deus. Há poucos dias atrás, Deus falou conosco que Jesus empoderou as nossas orações, dizendo: peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele mandou orar pela seara, pela colheita dele. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo: e Epáfras, um dos vossos companheiros, ele combate comigo por vocês em orações. O guerreiro é aquele que combate em favor da sua família, em favor dos seus irmãos, em favor da sua igreja, em favor da sua cidade. Ele combate em oração. Veja o Salmo 129, versículo 1: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Irmãos, o diabo vai tentar te oprimir sim, mas jamais ele poderá te vencer. Levante a sua mão e diga: eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Eu aprendi com um pastor essa semana que se ferem na batalha, não aqueles que estão em combate, mas aqueles que viram as costas para sair do combate, porque Deus nos revestiu da sua armadura, e todas as peças da armadura de Deus, em Efésios 6, protegem-nos pela frente. É a couraça, é o escudo, é o capacete. A proteção é pela frente, não há proteção nas nossas costas. Na armadura de Deus não há proteção nas nossas costas, porque Deus diz: vá e eu serei a tua retaguarda. Isaías 58. Sabe quem é a tua proteção na tua retaguarda? É o próprio Senhor, que está dizendo: vai e eu te darei cobertura. Vai e você tem a minha armadura, e eu serei a tua retaguarda. Enquanto você está combatendo, você não será ferido, porque a armadura de Deus te protege pela frente, e o próprio Senhor te protege em sua retaguarda. Mas quando damos as costas para a batalha, desanimamos ou
saímos do combate, estamos vulneráveis, porque Deus não protege quem sai do seu propósito. Davi foi ferido e derrotado na batalha, quando ele não foi para a batalha. A queda e o pecado de Davi aconteceram quando era tempo de ir para a batalha, mas ele ficou no palácio, descansando e olhando para uma bela mulher tomando banho. Assim muitos se ferem. Salmo 129 diz: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me, porque a vitória é daquele que está segurando nas mãos de Jesus. Deus está na tua cobertura. Versículo 5, olha só, Salmo 129, 5, o guerreiro intercessor: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como capim no terraço, que seca antes de crescer, que enche as mãos do celeiro. Ele tem autoridade para dizer: retrocedam os inimigos de Deus, retrocedam. O crente guerreiro intercessor, ele tem autoridade na oração. Salmo 130, versículo 3 e 4, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O crente intercessor, ele clama pelo perdão de Deus para os seus amigos, para a sua família. Ele ora e clama: Senhor, perdoe os meus irmãos que pecaram contra ti. Senhor, não lance sobre eles condenação. Se o Senhor observasse os pecados, ninguém escaparia, ó Deus, mas contigo está o perdão. Então perdoa-nos e restaura-nos, para que possamos estar diante de ti, ó Deus. É o guerreiro intercessor. Salmo 131, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Guerreiro intercessor, ele não é orgulhoso, ele é humilde. E aqui nós precisamos fazer uma ressalva e dizer algo muito importante: quanto mais você cresce e mais você sobe degraus por degraus no seu relacionamento com Deus, quanto mais alto você está subindo, mais humilde você precisa ser. Aquele que pensa que está subindo, mas o seu coração está cada dia mais orgulhoso e seus olhos arrogantes, ele não está crescendo. Ele está descendo para profundezas terríveis de destruição e vergonha. É necessário humildade para que haja crescimento. Veja que nos cânticos de peregrinação e de subida, quanto mais eles estavam próximos, mais humildade era necessário. Crente guerreiro intercessor, ele é humilde, ele não é orgulhoso, ele não se envolve com coisas grandiosas e maravilhosas para ele só quer obedecer e fazer a vontade de Deus. Salmo 131, versículo 2, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, minha alma é como essa criança. É dependência de Deus. Não há aquela arrogância: agora eu já descobri o poder de Deus e os princípios do reino, eu sou praticante sim, eu sou perseverante, olha, cuidado comigo, porque eu sou poderoso em Deus, eu sou um guerreiro de Deus, então não se mistura, olha, eu não me misturo com pecador, Fábio Costa disse aqui que é um pecador, eu não me misturo com pecadores mais. Arrogância. Mas o crente guerreiro, ele diz: Senhor, eu sou como uma criança, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu só vou porque o Senhor me mandou, e o Senhor é a minha retaguarda, eu estou segurando nas Tuas mãos, Jesus.
E vamos avançar para o último nível, Salmo 132, 133 e 134, porque nós já estamos nos acréscimos nessa noite, amém? Então eu não quero ir para a prorrogação. Último nível do nosso relacionamento com Deus em oração, conforme Deus falou ao meu coração com base nestes salmos de peregrinação, é o adorador. Diga comigo, adorador. Vamos repetir os 5 para encerrar. Diga comigo, o descobridor, o praticante, o perseverante, o guerreiro intercessor e o adorador. Irmãos, nunca podemos confundir adorador com cantor. Adoração não é música. Adoração é muito mais do que música. Veja o que é adoração nas páginas desse Salmo 132. 132, versículo 1. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Aqui começa as características de um adorador. É alguém que tem uma aliança com Deus. É alguém que tem propósito com Deus, que tem compromisso com Deus. É alguém que tem um voto com Deus, de obediência, de fidelidade, de santidade. Continue. Não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação ao poderoso de Jacó. Sabe quem é um adorador? Quem coloca a vontade de Deus acima da sua própria vontade pessoal. Aqui o salmista está dizendo, não dormirei, não entrarei na minha tenda, não deixarei os meus olhos descansarem, não deixarei minhas pálpebras se fecharem, enquanto eu não descobrir e preparar um lugar, uma habitação para a arca do meu Senhor. Eu não descansarei, eu não correrei atrás de nada, eu não dormirei, eu não farei nada, enquanto não encontrar um lugar para o meu Senhor. Isso é um adorador, é alguém que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Versículo 7, vamos para a habitação do Senhor, vamos, o que está escrito no final do verso 7? Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Esse é o adorador. Versículo 8, levante-se, Senhor, e vem para o lugar do teu descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Veja o crente adorador, ele ora, ele quer fazer a vontade de Deus, e ele diz, Senhor, vem, porque o propósito dele é que o Senhor venha. Ele ora até que ele possa experimentar a presença de Deus, ele ora e busca a Deus até que o Senhor venha. Ele não se contenta apenas em orar um pouquinho e não sentir Deus, ele quer a presença de Deus. Como nós cantamos, irmãos, naquele cântico, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Porque esse é o nosso objetivo, é que Ele venha. O adorador é aquele que diz, levanta-te, Senhor, e vem para o lugar do teu descanso. Sabe qual é o lugar do descanso de Deus? É a sua vida, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos nos conformar e aceitar nada menos do que a presença dEle. Nós não podemos buscar menos do que isso. Nós precisamos que Ele venha, e que Ele habite, e que Ele repouse, e que a glória dEle nos encha poderosamente. Esse é o adorador. E irmãos, e só neste Salmo 132... desde o começo dos cânticos de peregrinação, só no 132, Deus fala com a pessoa. Até aqui era o salmista falando, o salmista orando, o salmista crendo. Mas no 132,
versículo 14, leia. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Aleluia! Deus está falando com a pessoa. Quando você é um adorador, você é tão cheio da presença dEle, que Ele fala com você, a glória dEle se manifesta, Ele revela a sua vontade, Ele revela a sua palavra, e você ouve a voz do Senhor, porque irmão, irmã, o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que opera, é um Deus que se revela e se manifesta, quando você busca a presença dEle. Ele é um Deus verdadeiro. Ele fala, aqui a presença dEle invade. E aí nós caminhamos para o final, e fica de pé, porque nosso horário está avançado. Salmo 133, o crente adorador, ele não se isola, ele sabe a importância de se unir. Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O crente adorador, ele não se coloca acima dos outros. Ele diz, eu quero estar com o meu povo, porque é bom e agradável viver em união. E sabe o que acontece em união? Versículo 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Coloque a mão e diga assim, óleo precioso, unção preciosa, será derramada sobre a nossa cabeça. Versículo 3, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Erga sua mão e diga assim, o orvalho de Deus vai descer sobre nós nesta noite. O orvalho fala da bênção de Deus, essa bênção silenciosa, invisível. Você não enxerga o orvalho caindo, mas você vê o fruto e o resultado dele na grama, no vidro do carro, no chão. A bênção de Deus muitas vezes você não enxerga, mas Ele está trabalhando no invisível, Ele está trabalhando sem você enxergar, e Ele está derramando a bênção sobre você, mesmo quando você não enxerga, como um orvalho. O adorador é abençoado, a bênção de Deus vem sobre ele todo o tempo. E para encerrar o Salmo 134, olha o que o adorador vive, olha a característica do crente adorador. Salmo 134, venham. Ele não diz assim, eu sou o adorador, ele convida, venham, venha experimentar o que eu estou experimentando em Deus. Venham. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Coração de servo. O adorador, ele não é aquele que quer ser servido, é aquele que serve. É aquele que diz, somos servos do Senhor, e servimos de noite na casa do Senhor. Versículo 2, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Isso concorda com a oração e com o ensino de Paulo lá em 1 Timóteo, que orem em todos os lugares e levantem as mãos santas, sem ira e sem contenda. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Levante as suas mãos e bendiga o Senhor. Comece a se colocar diante dele como um adorador.